E tinha um modelo anticomunista. Então eram os retiros que eram patrocinados pela indústria, tanto assim que a sede do Círculo Operário, que fica ali na esquina, aí na ali era a sede do Juventude. Ali era a sede do Juventude. Ali foi organizada a primeira festa da uva de Caxias. Ali nessa sede. E Juventude ficou meio em crise, como sempre, entra em crise periódica, é histórico esse time, né? Entrou em crise financeiramente e a Associação Comercial e Industrial de Caxias comprou o prédio para dar para o Círculo Operário. Eu coloco ali a ata, inclusive, da compra do prédio para a sede do Círculo Operário, porque era um aliado da classe empresarial. E aí o Juventude foi lá para o campo aí, ali embaixo, se transferiu para lá, e com isso eles se reorganizaram como clube. Né? Juventude. Caiu de novo. Então ali Então vocês veem que o Centro Operário aqui de Caxias, ele começa por 8, 9 anos, ali na sede do bispado, mora o bispo do lado da catedral, o térreo era a sede do Círculo Operário. Depois eles fazem uma mudança ali para Júlio de Castilho, e depois eles vão para a sede própria, que era ali, e depois construíram aquele prédio. E sempre tiveram uma atenção à saúde, porque era uma das finalidades de agrupar o pessoal, ainda mais naqueles tempos, que a saúde é complicada agora, já viu naquele tempo, né? Então a assistência à saúde era uma das marcas. Então a origem do Círculo começa com os alemães, se espalha em todos os lugares do Brasil para dar sustentação ao governo Vargas, apoiado pela igreja, e encontra um modelo autônomo de sindicalismo e combateu o comunismo. Então qualquer manifestação que vai encontrar aqui ou em Porto Alegre, saíam ônibus daqui para em 45 depois para aquelas grandes manifestações contra o socialismo e o comunismo, que reuniam gente associada ao círculo de todos os lugares. Faziam grandes manifestações, e o orador principal da quem era o bispo daqui, o Dom José Varela. Um grande orador. Era um grande orador, realmente ele tinha o dom da oratória. Né? E ele trabalhou muito em Porto Alegre e aqui. Então e essa questão do comunismo por 4 anos, né? Que tu falas aí, o que eu rezei e o que eu fiz de retiro espiritual em 4 anos, eu não preciso rezar para o meu resto da vida, porque era para rezar e retiro espiritual para não vir o comunismo do Brasil, né? Então é meio complicado essa questão toda. Não, é muito complicado, e foi uma marca muito forte e muito bem utilizada aqui, que a gente não se dá conta. Então não se dá conta desse aspecto antissocialista que foi inculcado na classe média alta e também nos operários. Então ficou uma marca. Então vocês só comecem a prestar atenção. Quando alguém mais idoso quer falar mal de alguém, diz que é comunista. Né? Tu é comunista. Né? É um palavrão. Porque a ideia que ficou no inconsciente é a coisa do diabo do mal. Né? E era essa imagem. Então tem alguma coisa aqui, e a gente sentiu isso na carne, por isso que quis fazer esse estudo, pelas complicações da vida e do destino, né? Eu acabei, 1900 e quanto foi? 88, concorrendo a prefeito aqui em Caxias. Então era Mansueto, Rigoto, o Vídeo Deitos, o falecido Rossetti e eu. Tá? E pela primeira vez nós tínhamos conseguido nos juntar uma frente popular. E eu recordo que
nossas reuniões em bairro, por tudo que era canto, o que eu mais tinha que explicar era, mas afinal, como é que tu é padre e está com os comunistas? PT, PCdoB, PCB, né? Então, o que mais fiz naquela campanha foi tentar clarear o que era esse tal de comunismo aí. Então, a gente sentiu uma reação muito forte, porque tem uma história, tem uma cultura por aqui, que às vezes passa desapercebida. Então, a gente quis começar a ajudar, a contribuir um pouco nessa pesquisa para ver qual era o espaço de contribuição que esses colégios deram. Por isso eu digo, não são os únicos, mas esses colégios e o Círculo Operário realmente marcaram de um modo indelével a mentalidade aqui de muitas famílias caxias. Mais perguntas? Não, Pedro? Pessoal, temos mais perguntas? Ai, ele fala. Pode vir aqui. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente e lançar uma pergunta que eu gostaria de perguntar para a nossa pessoa. O que o senhor acharia da consciência livre em relação a esse pseudo-domínio ou a suposto domínio que acredito eu das consciências através de uma formação educativa, digamos? O que poderia dizer a respeito disso? Eu acho que houve assim um grande avanço, cada vez vai haver um avanço maior na linha da liberdade, da pluralidade realmente de pensamento, né? Aqui, há muitos anos, ela teve um enfoque assim majoritário, e foi o bloco sempre da classe dominante. Praticamente hoje ainda, a gente olha a nossa sociedade a partir de uma ótica da classe dominante. Então, a formação cultural, e eu acho que nós estamos vivendo uma época que para mim é a pior escravidão, pior do que aquela escravidão física, braçal ou trabalhista, é a escravidão que nós estamos passando hoje, de uma escravidão cultural. Eu acho que é a pior coisa que pode existir. Eu realmente me interrogo muito sobre isso, porque hoje a cultura, dá um exemplo, a cultura do automóvel, a cultura da internet, a cultura de alguns aparelhos, a cultura da moda, a cultura que a gente vai olhar hoje, a maioria do povo, e isso não é mais local, é global, tá? Hoje é uma escravidão cultural em todos os países do mundo, dentro dessa lógica de consumo e de lucro. E a gente nem mais se dá conta. A gente nem mais se dá conta que está sendo escravizado. Então eu acho que essa questão da pluralidade, da individualidade que vai se acentuando cada vez mais, mas que está tendo um componente que eu não sei onde é que vai dar isso, né? Porque hoje realmente mudou. Quando eles me perguntam família, eu digo, mas de que família tu está falando? Tá? Quando me perguntam outra coisa, eu digo, mas de que coisa que tu está falando? Tá?
porque há um avanço tecnológico legal, importante, né? E que vai beneficiar todos, só que nós estamos nessa fase transitória, onde tu perde valores, éticas passadas, não existem. Estamos reconstruindo outras pluralidades, né? Outros modos de ver. O que me assusta é a escravidão cultural. Eu não sei onde que nós vamos chegar por aí. Não sei se era por aí a ideia. Mais perguntas, pessoal? Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta, patrão. Tu falou sobre a questão do vigário. Eu gostaria de saber qual que foi o papel, se a gente pode dizer, filosófico do vigário. Eu gostaria que tu aprofundasse mais se ele tinha essa abertura também para falar em utilizar esse espaço que ele tinha na igreja para, ou de certa forma, fazer uma crítica não só ao comunismo, mas à mentalidade das pessoas que estavam se instalando. Qual foi o papel dele principal assim nas igrejas? Era a mentalidade, vamos dizer, da classe dominada, da obediência, da disciplina e daquela formulação antiga, teológica, do Deus quer. Até hoje fica muito na cabeça das pessoas. Quando tu entra no processo de doença, de crise, de conflito, qual é a melhor forma de tu resolver e te dar uma tranquilidade interior? Deus quer assim. Se conforta. Deus quer assim. Então era uma mentalidade teológica, filosófica, que deixava as coisas como estão. Sim. Não só na questão de organização social, mas até individual, de submissão, de medo. E ainda tinha o problema do medo e do castigo. Então era a educação muito forte na linha do medo e do castigo. Não faz isso porque Deus te castiga. Tenha medo. Se tu vai olhar lá na igreja São Pelegrino, tu vê toda a parafernália do inferno lá em cima, né? Estão prontos para te jogar na fornalha ou te espetar, né? Aí era a mentalidade, quer dizer, do castigo, do medo, do individualismo e de uma passividade, desde que tu não questionasse a organização social. Aí era de submissão realmente total a isso. É aquilo que depois o Dom Helder Câmara, ele diz, né? Se eu atendo um pobre e dou uma acolhida, o pessoal me chama de santo. Se eu pergunto por que tu está nessa situação, aí eu sou subversivo. Dom Helder tinha essa expressão muito feliz. Eu acho que eu resumi realmente a ideia de questão. Então, o padre, na época, como uma autoridade, era uma autoridade local, tanto assim que na Soma, depois do Estrado Novo, surgem sempre as autoridades civis, militares e eclesiásticas. E em qualquer palanque, em qualquer inauguração, tinha que ter a bênção do vigário. Em qualquer lugar da nossa região, tinha que ter a bênção do vigário, porque senão não dava certas coisas. Então era realmente uma autoridade. Então tinha uma função de moderador dentro da comunidade muito forte. Eu recordo que meu pai, eu era pequeno, ele trabalhava num frigorífico e resolveram parar o tal do frigorífico. Pararam, porque em 3, 4 tinha os papéis-chave dentro do processo de produção do frigorífico. Pararam e vieram embora. Foram embora, cada um para sua casa. No dia seguinte, estava lá o vigário e disse ao meu pai: volta a trabalhar.